Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Empresa com Propósito. Meu nome é Guilherme Guimarães. Hoje eu estou com um convidado super, hiper, mega especial, que eu admiro, que eu respeito, a trajetória dele. Depois eu vou dar a palavra, Pedro, para você falar, mas muito obrigado aí por ter aceito esse convite para estar com a gente falando sobre um tema tão importante na vida de centenas de milhares de donos de pequenas e médias empresas no Brasil, que é cultura, gente, liderança, gestão, empreendedorismo. Então, seja muito bem-vindo, Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse para a gente sua trajetória. Eu sei que você passou por Mesbla, Lojas Americanas, Richard, Zara, Azul, Linhas Aéreas, Nem se fala aqui o currículo, mas eu queria dar a palavra para você, desejar as boas-vindas aí e pedir para você se apresentar. Muito obrigado, Guilherme e equipe. Guilherme, você não falou o meu nome todo. Meu nome é Pedro Janot, para os íntimos Pedro. Mas tudo começou com uma oportunidade única que eu tive na vida de velejar um barquinho da classe Laser. E com esse barquinho, aos 14, 15 anos, eu fui bicampeão brasileiro júnior de Laser e tive direito a viajar por N países, conhecer N culturas, N modos de fazer diferente. E não completei a engenharia, larguei no 4º ano, eu odiava estudar, coisa que eu não recomendo hoje. Hoje tem que estudar e muito. E essa experiência na vela e toda a minha história até do 0 aos 15 anos sempre me fazia andar com o nariz para frente. Você farejar o vento, saber onde é que as marés, a hora que a maré vai mudar, sabendo pegar a corrente certa, porque dentro das marés tem as correntes, e aí por tudo tinha que olhar o seu em volta, seus competidores, que dentro da água eram verdadeiros tubarões, como você, mas lá no clube todo mundo tomava um chopp, comia um hambúrguer junto e ia para casa. Muitas variáveis, Uma visão sistêmica. Sistêmica desde muito jovem. E com isso, foi por onde minha carreira eu fui fazendo. Fiz dois estágios. Um fui office boy no escritório de advocacia do meu avô, que durou 4 meses. E a outra eu fui analista do Tear Sulzer, de uma empresa que fazia tecido de cobertor de baixa renda. E tinha que fazer toda... E o dono falou para mim assim, Pedro Paulo falou para mim assim, você é o único cara que em 100 anos de companhia entrou, pegou a planilha, eram uns papéis que cobriam a mesa, era uma planilha enorme e eu fui fazendo. Bom, com isso, passei no vestibular de engenharia, fiz até o 4º ano. Antes disso, já estava vomitando fazendo engenharia. Não era sou engenheiro também, não sei se eu te falei, mas sou engenheiro. Você é engenheiro também? Engenheiro de quê? Engenheiro de produção. De produção. Está mais afeitos ao mundo empresarial. Mas eu era engenheiro civil. E aí, nesse momento, eu já trabalhava na Mesbla, que eu tive uma oportunidade de fazer, num fim de ano, um curso na SPM de gerência de marketing. Eu sabia lá longe o que era marketing e caí dentro da Mesbla. Entrei no processo de seleção de trainee, 1 ano em loja, e logo depois recebi uma sessão para comprar, que era uma sessão que correspondia a 1% no lucro da companhia, ou 2%, que era Small Leather Goods, pequenas coisas de couro.
tudo afim, né? Hoje está tudo em nylon, mas na época era tudo em couro. E era, primeiro, muito divertido, segundo, muito educativo, porque eu estava sempre no momento nas empresas de transição, sempre em momento de transição. A Mesbla estava trazendo os mainframes, computadores que vocês hoje têm numa mesa, eles tinham um andar inteiro de capacidade de memória, trazendo os números que antes estavam na loja e eram compilados e mandados para a central de compras, e agora, naquele momento, 80 em médios, 80 e baixo, para ser mais exato, entrou esses mainframes com papel, com rotina, com gestão. Então, eu estava nessa empresa vivendo esse momento e foi ótimo para mim, porque eu tinha matemática. E não é só a matemática, é a forma do engenheiro pensar. E com isso foi muito simples para mim entrar nesse mundo e tocar a vida. E teve um fato importantíssimo que me tirou da Mesbla. Eu, sempre com um olhar de construtor de empresas, fiquei na Mesbla 6 anos. Casei dentro da Mesbla, não como uma mesblana, mas com uma representante comercial que eu encontrava no corredor. E da Mesbla eu saí pela seguinte razão. Na entrada do elevador, que eu vinha com minha moto, parava num poste em frente, laçava ela com cadeado, já naquela época, e pegava o elevador. Como sempre chegava mais cedo, subia de uma vez. Mas o presidente da empresa daquela época, filho do fundador, na hora que ele chegava, segurança segurava os elevadores, que eram elevadores pequenos, e não deixava ninguém subir. Aquilo me incomodou de um jeito que eu falei, eu não quero trabalhar nessa empresa. E eles tinham uma outra coisa, que era o beijamão. Todo dia 24, todos os compradores iam beijar a mão da diretoria, da presidência, vice-presidência, para comemorar o bom ano, que eles botavam os seus resultados de desempenho no bolso e nós o salário, que eu não tinha a menor pressa. Eu fui lá uma vez e nunca mais apareci pelo beijamão. Então eu senti que aquele ambiente não era para mim, aquele ambiente era para outra pessoa. E eu aprendi muito no começo, depois comecei a entender a empresa. O passo seguinte foi ir para as lojas americanas, companhia centenária que Beto Sicupira, Marcel e Jorge Paulo Lema compraram. E quando meu nome surgiu na mesa, o pessoal queremos esse cara, por várias razões. Uma delas, capacidade de fazer um turnaround e viver num ambiente complicado. Ambiente complicado que eu recebi a gerência de marketing com 26 anos, aquele monstro, uma maluquice, e trabalhava diretamente com o Zé Paulo do Amaral, que era presidente. E o Zé Paulo marcava reunião comigo às 8 horas da manhã e nunca cumpria o horário e me jogava para a reunião das 10h30 da noite. Ele tinha um dedo que devia ter uns 16 centímetros no indicador, eu não consigo hoje esticar o indicador. Ele falava, Pedro, presta atenção, está escuro, mas não está tarde. E o olho dele piscava assim, ó, para poder lubrificar o olho dele. Enfim, passado esse momento da Mesbla, trabalhei
o lugar que eu mais trabalhei, muitas horas e muito intenso, foi nessa companhia, apesar de ter trabalhado a minha vida inteira muito intenso. Mas a Americana foi um troço desproporcional. Foi quando esses mesmos... Já tinha essa cultura, na tua visão, ambeviana de Beto, de Jorge e de Marcel, a cultura ambeviana, que é cultura mais... Meritocracia pura. Foco em resultado total, bastante competitiva. E aí muito trabalho intensivo. E trabalho intensivérrimo, né? Muito intensivo. E surgiu uma oportunidade que não os mesmos sócios, mas Beto, talvez Marcel, compraram 50% da Richards, que é uma empresa carioca que até a década de 90, final de 90, era o must da roupa masculina, em qualidade, em estilo, um negócio muito legal. E compraram aquela empresa querendo ser a Ralph Lauren brasileira. Era o foco dessa empresa. Ao comprar essa empresa, eu levantei a mão eu falei, estou me candidatando a essa empresa. Um dia depois eu estava dentro da empresa. Saí de um monstro que tinha na área administrativa 500 pessoas, e eu lidava com essas 500 pessoas, e fui parar numa companhia que era de dono, marido e mulher, que brigavam muito entre si, e fui ser gerente de compras. Mas para fazer a roupa chegar na loja, tinha que me envolver com toda a companhia para poder dar certo. Inclusive, brigar com toda a companhia para que tudo desse certo. Brigar entre aspas, com toda a companhia para dar certo. Então, eu transitava entre o porteiro da companhia, que era um Carlinhos, que era um cara que ajudou muito o fundador, um cara, para vocês terem noção, um cara que não tinha os dentes todos na boca. Era o Carlinhos, mas era o cara que, com o Ricardo Ferreira, dava no início da Richards, ele lavava a roupa de água com água sanitária, o jeans, olhava, está no ponto de cor, tira. Se passasse, ficava amarela. Quem lavou jeans alguma vez na vida vai ver que eu não estou falando bobagem. E aí essa companhia ela começou a crescer, fazer o trabalho que tinha que ser feito. E como é que eu me defendia de todas as forças que eu tinha contra mim? Eu me defendia usando o manto do cliente. O manto do cliente. Quando eu ia para uma reunião com o Ricardo e a esposa dele, eu botava o manto do cliente, botava um capuz e ia ter paciência, ia ter couro duro para tomar porrada, e a coisa ia desse jeito. Com isso, eu tirava a emoção do executivo, mesmo que fosse o executivo do Beto, do João, do Manuel, eu tirava o peso da emoção do executivo e botava no manto do cliente. E o manto do cliente por trás de mim, dizendo que eu tinha que falar. Foi um joguinho, talvez alguma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo, saiba definir. São os chapéus que a gente usa, né? É. O chapéu mais administrador, mais visionário, botar agora o chapéu do manto do cliente para tentar vestir aquele estereótipo. Vestir aquele estereótipo, boa. E fiquei nessa companhia 10 anos. Vivi de tudo nessa companhia. A passagem da Caixa 2 para o Caixa 1, que as empresas, na época, só sobreviviam pelo Caixa 2.
que pelo Caixa 1 era impagável, volume versus custo versus margem era impagável. E vivi nesse ambiente absolutamente tóxico, levei a companhia para o caixa que tem que ser, fui fiador de 10 lojas, inclusive no melhor shopping do Brasil e o mais difícil deles de você obter algum tipo de moleza. Então tinha de fato o manto, agora o manto era eu. Fiquei 10 anos nessa companhia e numa tirada de bola, a bola estava no meu pé, quando eu ia fazer o gol do jeito que me deixaram, o espaço que me deram para eu jogar, tiraram a bola de mim, do meu pé. Aí fiquei sem a bola no pé, perdi a função, fui ficando com dificuldade de avançar, de marcar o gol. Passou uma companhia, um headhunter, procurando um cara que trabalhasse com os trapos e trabalhasse com os trapos, tenha feito um startup e era bom de cliente. Acharam o Pedro Janot, no Rio de Janeiro, com aquela vida carioca, de fazer ginásio, morava a 2 quadras da praia, tinha uma vidinha, já tinha 2 filhos, tinha uma vidinha equilibrada, divertida, pedalava, etc. E eu fui para a Zara. Eu tinha raspado a Zara na Europa, mas eu nem olhava porque ela não era core do meu negócio. Mas já era um estupor de companhia, todo mundo só falava na Zara. E essa passagem pela Zara, ela foi muito curiosa. Primeiro, eu não sabia exatamente. Hoje você vai no IA ou vai no Google, qualquer um, pergunta, Zara Mundo. Ela te dá tudo, balanço, etc, etc. E eu, de novo, para uma empresa familiar, espanhola, de sucesso, em momento de transição. Então, eu peguei transição na Mesbla, transição na Americana, transição na Richards, entrei na Zara em transição, para uma companhia de capital fechado, para uma companhia de capital aberto, que são 2 mundos totalmente diferentes. É uma corrida para o trimestre e com o trimestre valorizar a ação e a ação o patrimônio, e esse era o giro. E dessa maneira eu consegui trabalhar direto com o Beto, direto com o Ricardo Ferreira, direto com o Amâncio Ortega. E o Amâncio, que passou a bola para sua filha, e a filha está mandando muito bem, só olhava para mim e fazia uma pergunta: Pedro, tiene visitado las tiendas? Tiene hablado com las niñas? Ou seja, era o que ele queria saber de mim, porque o amarelo, o design, as fotos, isso aí ele fazia, isso o tempo ajusta. E ele era muito focado nas vendedoras, as ninhas e ninhos, obviamente. Muito focado. Porque ele dizia o seguinte: pode perder a diretoria do dia para a noite, que as ninhas, estando bem cuidadas, tocam o negócio, pelo menos por 6 meses. Por inércia, a companhia vai. Aí, logo depois disso, toda vez que eu fiquei lá, o construtor de empresas ficou lá 8 anos. Só entreguei para os espanhóis, peguei a mudança toda para uma corporação, como eles chamavam. Fui chamado a atenção pelo diretor de comunicação, porque ele não queria que eu falasse com o jornal. E o momento que tinha, eu era palestrante, estava na frente, e ele falou: se você falar,
eu vou te mandar embora. Eu falei, ok, entendi, essa empresa não é para mim. A empresa que eu vim trabalhar era boa. A empresa boa para mim, foi boa para eles, eu vou, hora de picar a mula. Nessa picada de mula, eu tive que trabalhar com... tinha uma vontade muito grande de ir para o mass market, mercado de massa. Estou falando de 1996, que o mercado de massa estava, talvez já tenha passado Lula 1, 2, estava bombando. Eu fui trabalhar no Pão de Açúcar, contratado para fazer um trabalho de branding, posicionamento da área de não alimentos. Fui vice-presidente de não alimentos, trabalhava na sala do Abílio Diniz, com o Abílio Diniz, reuniões semanais para saber como é que as coisas, qual era a minha visão, para onde eu ia, e sempre discutindo esse assunto. E um ano depois mudou-se o jogo, agora eles iam ficar focados back to the basics, né? Voltar. O Galeazzi estava comigo, sentava na minha mesa ao lado, e eu tinha uma centena de coisas na minha mão e assumi as coisas. O meu erro, dentre os meus erros, um foi no setting de conversa, de fechar o negócio. Eu falei, o que eu vou cuidar? Eu matei tudo no peito e não era bem aquilo que eles queriam. E aí foram back to the basics e eu deixei o Pão de Açúcar. De novo, estava na academia, fazendo ginástica, era super disciplinado. Até hoje eu sou disciplinado com as minhas limitações. E o telefone tocou, Headhunter meu que me conhecia, Headhunter falou, tem um americano que já fundou 4 companhias aéreas, ele quer montar uma companhia aérea no Brasil. Eu falei, tô dentro, quer ouvir? E ele me fez uma pergunta na época que eu fiquei meio bravo com a minha história. Você tem dinheiro para parar de trabalhar ou você tem dinheiro para trabalhar? Precisa trabalhar. Eu olhei aquilo, falei, quem com 50 anos tem dinheiro para parar de trabalhar? Então, a pergunta dele, ele era paulista, vim para São Paulo no ano 2000, e o que eu fico chateado com a minha história é que se eu tivesse vindo 10 anos antes, eu estaria... Mas isso é só uma brincadeirinha. E aí, Guilherme, ele chegou para mim e falou, você quer conhecer o projeto desse cara? Quero. Quando cheguei lá, tinham 5 caras já contratados, o departamento legal estava contratado, o cara de aviação, tinham 4 caras dele. E eu fiz a entrevista, os caras gostaram muito de mim, e uma investidora falou para mim, Pedro, por que você acha que a Azul vai dar certo? Eu falei, primeiro, de acordo com o David, o mercado vai dobrar em 10 anos, porque ele estudou o mercado do mundo inteiro para enfiar 235 milhões de dólares, que não é pouco dinheiro hoje, e na época era muito dinheiro. E eu falei para ela, olha, eu acho o seguinte, o que as duas companhias que detêm 98% do mercado, elas não entregam nada, porque são 2 companhias, se entregassem, elas não teriam, se entregassem
um serviço de qualidade, elas não teriam problema nunca. Marcariam o preço que quisessem, e elas brigavam em preços. Um duopólio brigando na mesma rota, que são, hoje no Brasil, tem 52 rotas que dão dinheiro, elas ficavam brigando nas 52 rotas de cão e gato. Vai ser mole trabalhar, porque o serviço é muito ruim. E eu acho que a nossa disposição é uma disposição interessante. Voar avião Embraer de 116 pessoas, e tarará, e fazer ponto a ponto, 4 vezes por dia. Imagina você fazer Salvador 4 vezes por dia, naquela época. Ia uma companhia que tinha 5 aviões, iam 4 vezes para Salvador, quer dizer, eram 4 saídas e 4 descidas no Rio de Janeiro, ou melhor, em Viracopos, que era um aeroporto no meio do nada, apenas no meio do segundo maior mercado do Brasil e encostado no primeiro mercado do Brasil. Mas, para todos os efeitos, não era nada, porque pegar um táxi até Congonhas era uma coisa e pegar um carro até Viracopos era outra. E foi assim, fui contratado e o resto você já... O resto é história. O resto é história, porque a Azul é uma companhia conhecida, amada, querida. Coisa boa. Pedro, e né, durante toda essa trajetória, você fala muito sobre pessoas, você tem o seu último livro focado em pessoas também, né? Eu acho que... Como é que você coloca, como é que você viu durante toda essa tua trajetória? Eu vejo que você fala muito também, tuas palestras hoje são todas focadas também nisso, em liderança, em gestão, em cultura. Como é que você vê esse cenário, pequenas e médias empresas no Brasil hoje? Como você vê a relação deles com cultura? E como que você, de certa forma, foi incorporando esse trabalho de cultura nessas companhias que você passou e que você acha tão importantes hoje? Boa, Guilherme. Então, eu vou ter que falar do meu quinto startup. Eu não sei se você contou, mas eu acho que é o quinto startup. Foi um startup que eu fiz junto com o Rodrigo Fisman e Patrícia Stiller, uma companhia voltada para as PMEs, trazendo a parte administrativa, que é fundamentalmente o que as PMEs são fracas, e levar essas companhias para o mercado de capitais, porém, só para elas, com a simplicidade documental que ela precisa, com a simplificação dos custos, portanto, de advogados, etc., e sem burocratização. Então, eu fui para essas companhias, como ajudando a analisar, falando com os donos, e você caía sempre no mesmo problema. O dono se acha indivisível e só ele sabe fazer, do jeito dele, ele fez até aqui, e tudo que quisesse entrar não era bem-vindo. Então, essa foi a máxima da maioria das empresas que eu fiz mentoria, fiz conselho consultivo, né, e levei para o mercado que já existe, o mercado de ações para PMEs. Abertura de capital focado em pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas, de 30 milhões a 300 milhões de faturamento ano, já existe. Entrando no site da B4, BEE4, você já está podendo fazer o contato com a turma. Que legal. Para a turma ajudar. Mas eu estou contando fazendo essa ligação de PME, porque eu encontro nelas e encontrei nas gigantes
a mesma distância de pessoas. Curiosamente, as grandes que eu trabalhei, e não foram poucas, brasileiras, tinham uma distância de pessoas. A mais próxima era Bílio, que era um cara absolutamente rei nas lojas, porque ele cuidava dos seus colaboradores, dos seus empregados, do jeito dele, com bons salários, plano de saúde, boa alimentação. E respeito na entrada e na saída, etc. Então, esse é um quadro, Guilherme, que eu encontrei e encontro até hoje nas pequenas e médias empresas e também nas companhias grandes, porque tenho amigos que ficaram no mercado executivo contando as histórias e mentorados do nível C, do C-level das empresas, contando as histórias. Perfeito, perfeito. A gente tem uma tese, Pedro, que o que mais impede as empresas de crescerem hoje, e aí eu estou falando desde a pequena empresa até a grande empresa mesmo, porque eu acho que quanto maior é a empresa, maior é a quantidade de pessoas. É impossível qualquer negócio crescer hoje sem gente. Concorda? É mais difícil, óbvio que com a tecnologia agora, mas quanto maior é a empresa, maior é a quantidade de pessoas. E eu tenho uma tese que escala é resultado de culturas e de times fortes. O maior vilão que eu vejo hoje que impede as empresas de crescerem, talvez você vai colaborar com essa tese, eu queria uma opinião sua, uma análise sua. O maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje é gente. Né? Gente errada, gente desalinhada com a cultura, gente talvez não aderentes com aquela cultura. Não é que a pessoa seja ruim, ela é a pessoa errada para determinada cultura. Isso. Sendo que o mercado como um todo não está conseguindo, nem os colaboradores, nem os funcionários, a população profissionalmente ativa no Brasil, nem as empresas conseguem ainda talvez encontrar esse match. Né? Então eu vejo que o maior vilão que impede as empresas de crescer é gente. Gente é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Quanto mais gente, maior complexidade também nas comunicações, nas relações. Como é que você vê isso diante desse cenário que você hoje ajuda PMEs, mas você também já foi bastante tempo e seguiu uma baita de uma carreira como executivo em multinacionais e grandes empresas? Eu vejo o seguinte... O desafio, primeiro, se você for no DRE de qualquer companhia, pessoas sobre vendas líquidas representam entre 10% e 20%. Essa deve ser a segunda maior conta de uma companhia. A primeira deve ser logística com TI, as duas juntas têm o peso igual da primeira opção que eu dei. Ou se você tem combustível, que aí é aviação, é muito específico, você tem um DRE sem combustível, com combustível corrigido pela inflação. Bom, então esse é o que eu sempre encontro, o desafio, porque as pessoas até hoje, e eu acho que nos próximos 200 anos, elas vão ser insubstituíveis. Até o ponto de você apertar um botão no computador, o que nós estamos maravilhados hoje com a inteligência artificial, daqui a 200 anos nem vai se chamar inteligência artificial, vai ser o modus vivendi da população de Marte. Então, isso posto, as pessoas são as coisas, é o bem mais precioso que a empresa tem. Você mede o NPS da sua empresa hoje? Quantos são promotores, quantos são detratores e quantos são neutros?
com certeza, a empresa mede o seu NPS e não mede o NPS interno. Eu falo assim que tão complexo, e aí a gente está falando também de pequenas e médias empresas, né? Quando a gente vê, e pegando o caso da aviação, quando a gente vai dentro do avião, tem um cockpit lá gigante com vários indicadores ali. Tão complexo quanto pilotar um avião hoje é comandar uma empresa. Não dá para comandar uma empresa hoje só olhando o faturamento, que hoje 100% dos empresários sabem o faturamento do seu negócio. Sendo que faturamento é fim, faturamento é consequência. Ah, mas eu quebrei o teu negócio porque eu não soube fazer gestão financeira. Cara, talvez você não soube fazer gestão de gente, né? O que tá quebrando muitos negócios aí, ou fazendo com que muitos negócios não tenham lucro ou não tenham caixa, não necessariamente é uma má gestão financeira. Às vezes é má gestão de gente. Poxa, e caixa é um ser absoluto, né? Uma companhia sem caixa não aguentou direito uma pandemia. Sem faturamento você sobrevive, sem lucro ou no 0 a 0 você também sobrevive. Mas sem caixa você não sobrevive não, porque a conta vai chegar. Não, a conta vai chegar, você vai tomar empréstimos com a taxa que o banco te oferecer, você está precisando. Você junta o pior dos mundos. O mundo em que você quer muito e o parceiro também quer muito. Muito amor dos dois lados. Ele quer te enterrar uma taxa escorchante e você quer pegar dinheiro a qualquer custo. Pronto. Perfeito. A equação da morte veio. Mas ela veio muito lá de trás. Você não cuidou das pessoas, você não disse para elas que caixa é determinante. Eu quero um caixa ajustado e você tira o que a empresa não precisa e deixa só com o que ela precisa. E quem faz acontecer? São as pessoas. Então, se você não cuida dela, não vai cuidar do caixa. Se não cuida dela, não vai cuidar do cliente, não vai cuidar da qualidade da roupa. E por aí vai. Perfeito. A pergunta que eu ia te fazer, olhando para pessoas, é uma pergunta que 9 a cada 10 empresários que eu converso hoje falam assim: pô, Guilherme, está muito difícil contratar as pessoas certas. Está muito difícil conseguir encontrar gente boa. E aí tem uma passagem que não é bíblica, mas eu sempre, não sei porque eu linko ela com a passagem bíblica, que fala assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando chega um empresário e fala para mim, Pedro, que estou com muita dificuldade de contratar gente boa, de atrair gente boa, eu sei exatamente talvez o que ele não esteja fazendo ou fazendo de errado, ou deixando de fazer. Porque gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim. Gente boa não gosta de trabalhar com gente boa, com gente ruim. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa. Então, quão boa é a sua empresa para você atrair gente boa? É a primeira pergunta que eu faço. Mas eu queria te provocar fazendo a seguinte pergunta. Nesse mundo aí de várias gerações, nesse mundo aí de internet, nesse mundo aí home office, nesse mundo onde a briga por talento, a gente vive até hoje a guerra pelo cliente. Sendo que a gente está vivendo hoje a guerra pelo talento também. Né? E qual que é o framework que você usa, que você pode talvez passar para a gente aqui, de como você atrai, engaja e retém gente boa. Porque tem gente que fala assim: estou com dificuldade de contratar, mas cara, ele não está conseguindo nem atrair. Existe uma etapa antes da contratação, que é a atração. Se eu não consigo nem atrair as pessoas, como é que eu vou contratar as pessoas boas? Qual dica ou qual frame que você usa para, cara, como que eu consigo atrair, engajar e reter? Eu não vou nem dizer gente boa, tá, Pedro? Eu acho que você há de concordar comigo. Porque não é gente boa, é gente certa. As pessoas são contratadas pela técnica, mas são desligadas pelo comportamento. Então, gente boa, cara, não é sobre gente boa tecnicamente. Eu quero gente certa, gente boa comportamentalmente. Perfeito. Você depurou a pergunta e muito bem depurada. E a questão é o seguinte: nós hoje sempre tivemos problemas com pessoas de sempre. Você vem de uma gestão
absolutamente patriarcal, Idade Média, todas as idades da gestação da sociedade, dos homens, era o homem mandava, o chefe mandava, o chefe da tribo mandava. E o chefe da tribo usava um colar que ninguém usava. É a mesma história, ela vem se repetindo. Só que hoje, e sempre, as pessoas foram importantes. E como é que você retém? Como é que você atrai? Você tem que ter o sonho, os valores e os ritos para fazer com que essa tríplice aliança aconteça o tempo inteiro. E por que o sonho? Eu não gosto de falar da visão. Porque visão, você pega um jovem de 26 anos, a visão é um negócio muito distante dele. Qual é o sonho dessa empresa? O sonho dessa empresa é atender a clientela que está embarcando na ponte aérea, que é o momento mais estressante da vida dela. Isso pode ser um sonho. Então, primeira coisa, qual é o sonho da sua empresa? A sua empresa, nos próximos 10 anos, vai sonhar com o quê? Ou você acha que a sua empresa é de curtíssimo prazo? Ela é de longo prazo, elas têm que ser feitas para durar. Qual é a diferença de sonho para visão? Porque o sonho, quem você está querendo contratar, ele entende do sonho, porque ele tem um monte de sonho. Quanto mais jovem, mais sonhador ele é. Ele vê passar um Porsche na rua, ele sonha. Ele vê o cara largado e pelado no Discovery, ele sonha. Ele sonha com tudo. Então, o seu sonho tem que capturar essas pessoas no mercado. Então, eu falo assim, e eu aprendi isso com o Davi Vélez e a Cris Junqueira do Nubank. Eles falam assim, não venda produto nem serviço, né? Quando eu vendo produto e serviço, eu estou falando às vezes com o sistema neocórtex das pessoas, que é um sistema muito transacional e racional. Não venda produto e serviços, venda cultura. Quando você vende a sua empresa, quando você vende a sua cultura, as pessoas se identificam com aquilo, e quando você vende cultura, você está vendendo coisas que você conversa com o sistema límbico, que tem a ver mais com a parte das emoções, dos sentimentos, do sonho, fazer as pessoas sentirem, imaginarem. E ela fala, quando você vende o teu sonho, quando você vende a tua cultura, as pessoas se conectam com aquilo, elas se conectam no nível mais profundo do ser humano, que é o nível emocional. Que começa pelo sonho. Perfeito. Aí depois você dá o passo seguinte. Quais são os valores que vão me levar para o sonho? Quais os valores da sua empresa? Você frequentemente fala com o empreendedor quais são os seus valores, por que os valores? Porque quem você está atraindo pode não concordar com seus valores. Mas quais são os seus valores? E quais os ritos que nós operamos na nossa empresa? Ritos de gente e gestão. Por exemplo, fazíamos na Azul Chega Mais. Apadrinhávamos a base e no começo, 3 vezes por ano, tínhamos o Chega Mais, onde nós íamos às bases e íamos escutar. O que está bom, o que está ruim, como é que está salário, mas perguntava como é que estava salário para uma galera. O vice-presidente de gente estava lá.
Na época era diretoria, não tinha ainda criado a companhia, não tinha dado o salto para a vice-presidência. O diretor estava lá. Ó, quem tiver algum problema, fulano vai ficar aqui para escutar vocês. Tem uma salinha reservada, bate um papo, tudo tranquilo. Se o seu chefe não está performando bem dentro dos valores e dentro do sonho, pode falar para ele também que você está mostrando com isso que o ambiente ele é atóxico, que falar de problema não pode ser um negócio do outro mundo. Meu chefe cuspiu em mim. Quanto de vocês já contratou gente que cuspiu na outra? Quantos colegas empresários conheceu que já cuspiram nas pessoas de raiva? Ou cospe cuspindo ou cospe vaporizando os perdigotos. Então, e o último passo são os ritos. Por que os ritos? Porque esses ritos, como o Chega Mais, ele vai abraçando sonho, valores, sonho e valores, sonho e valores. Você distribui ele pela companhia inteira. Você tem um nível de padrinhos das bases. Hoje a Azul tem 160 bases. 160. E você entra numa base, você sabe que você está na Azul. Pode não ter panfleto, nenhuma tela de computador, mas no atendimento você percebe que você está na Azul. Como você percebia que você estava dentro de um pão de açúcar, como você percebia, você entrava numa loja da Zara na Arábia Saudita, você era sequestrado, botava um saco preto na sua cabeça, entrava num avião, te dava toda a mordomia, botava o capuz na cabeça, chegava na Arábia Saudita, tirava o capuz e falava, onde é que você está? Eu estou numa Zara. Então, são os elementos, né, visuais e são os artefatos ali que a gente chama, né? Isso. Então, dessa maneira, você tem que criar, para poder expandir, para poder crescer, você tem que ter esse trinômio. E esse trinômio eu chamo de cultura da companhia. Como você sonha, quais são os seus valores e como é que você corrige e altera. Você cultua isso, né? Porque cultura vem de culto, que vem de cultuar. Exatamente. Eu cultuo através desses ritos, né? Desses ritos. Isso é cultura, e da cultura vem o tal do propósito. A análise de toda essa corrente vem o propósito. Qual é o propósito dessa empresa? É ter o melhor atendimento na aviação do mundo. E foi um sonho da Azul. E a Azul ganhou 2 vezes a melhor companhia aérea do mundo, respondido pelo cliente. Tem um grupo que faz essa pesquisa anual. TripAdvisor. O TripAdvisor fez essa pesquisa, faz todo ano. A Azul foi 2 vezes a melhor companhia aérea do mundo, competindo com todas as companhias estatais do Oriente Médio, que tem que fazer uma companhia aérea mágica para poder levar lá para o deserto, as pessoas para o deserto, e ganhou também como 2 vezes já como a companhia mais pontual do mundo. Então a competição hoje não é Brasil com Brasil, é Brasil com Brasil para te dar o ganha-pão. Mas você tem que olhar para fora, porque rapidamente o seu mercado vai estar fora. Concorda ou não? E depende do jogo que você quer jogar, né? Eu aprendi isso com a Abílio Diniz.
ele falava assim que, cara, eu sempre fui um grande copiador, mas quando eu copiava, eu não queria jogar campeonato estadual nem campeonato nacional. Eu sempre joguei campeonato mundial. Quem é a melhor pessoa no mundo que faz isso aqui? Tá na França, beleza. Vai lá e vamos lá e vamos modelar esse cara e vamos copiar esse cara. Né? Então, como que a gente vai modelar isso e com base nisso a gente criar a nossa estratégia, trazer o nosso DNA, não é copiar, é modelar e colocar o seu DNA e como o benchmark ali, e aí eu vou emendar até numa pergunta que eu queria te fazer, que é, você passou por grandes companhias aí, e como que você linka estratégia com cultura, né? Porque tem toda essa parte de estratégia. Eu penso assim, que o modelo de negócio ele não acontece por acaso, ele nasce, né? Ele é planejado, é o arquiteto, né? É tipo um arquiteto que planeja uma casa. Então a estratégia ela é planejada, assim como a cultura ela também deve acontecer de maneira planejada. Como é que você linka essas duas coisas hoje? É muito fácil, porque uma não anda sem a outra. Um não anda sem o outro. Ou seja, se você tem uma estratégia, você tem que ter uma cultura que suporte a estratégia. O ser humano reage a estímulos positivos. Reage positivamente a estímulos positivos. Quem me disse isso foi o embaixador da Espanha, em que dizia o seguinte: em qualquer país do mundo, se você não andar na linha, furam o seu pneu, rasgam só a roda o seu pneu no estacionamento. No Brasil, se você trata mal um brasileiro, ele desaparece, ele não vai para a briga, ele não vai disputar, ele não reage, mas fica constrito. Então, o estímulo positivo faz o homem... qual é a frase que eu falei? O ser humano responde a estímulos positivos. Exatamente. Então, com isso, você, com tudo que você acabou de falar, é absolutamente positivo nessa hora que estratégia anda junto com a cultura. Eu tenho um slogan até que eu falo muito aqui: a cultura não dá apoio à estratégia, ela é a estratégia. Ela é a estratégia. Ela é a estratégia, porque a cultura ela vai dar o sonho, vai dizer qual é o propósito, vai dizer quais são os valores daquela companhia, e aí toda estratégia ela precisa ser moldada para que não destoe, para que não infrinja aqueles valores, aquele sonho, aquele propósito. Perfeito. Então, e dentro de toda a metodologia de gestão, se for pegar qual é a metodologia de gestão que é mais famosa de planejamento estratégico do mundo, é o BSC, o Balanced Scorecard lá. Toda ela parte da visão, parte do sonho, parte, né, olha para os valores também. Então, e aí, Pedro, uma pergunta que eu queria te fazer... Mas antes de você fazer essa pergunta, Peter Drucker fala o seguinte, que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã. Só para... Pedro, eu ia te fazer uma pergunta, a última pergunta que eu queria te fazer. Acho que se deixasse a gente falaria aqui também por mais 3, 4 horas aqui tranquilamente sobre isso. Mas o que é que eu vejo a gente linkando ali estratégia com... o Peter Drucker ele fala, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Não só a estratégia, não só o planejamento estratégico, mas os processos, tudo, né? Então, se eu não tenho as pessoas certas, quem é que atrai as pessoas certas? É a cultura. Eu posso até atrair gente boa, mas eu não vou conseguir engajar e reter ela se ela não tiver aderente com a minha cultura, provavelmente ela vai sair e não vai ficar. Né? Então, eu não tenho que, talvez, buscar atrair gente boa. Não é só atrair. Eu tenho que fazer com que as pessoas queiram ficar ou queiram ser atraídas. Eu não tenho que querer reter as pessoas. Eu tenho que fazer e criar uma cultura e um ambiente que as pessoas queiram ficar e que não queiram sair.
E aí quando a gente vai ver, a pergunta que eu ia te fazer é, quais são as armadilhas ou os erros que você mais vê aí nesse mercado, no empreendedorismo mesmo, falando de business, de negócio, de empreendedorismo, principalmente focado nas pequenas e médias empresas, né? Qual é o erro que você vê? Porque assim, eu vejo muita gente investindo em planejamento, em gestão, em processos, sendo que, cara, o que adianta você ter processos com as pessoas erradas? Porque as pessoas vão gastar energia para burlar os processos e a cultura vai comer os processos também no café da manhã. E vai comer a estratégia no café da manhã, vai comer os rituais de gestão que você faz no café da manhã. Quais são os erros, as armadilhas e talvez que você mais vê aí que está acontecendo nas pequenas e médias empresas hoje, que impedem elas de crescerem? A gente vê muitas pequenas empresas hoje, mas todas elas andando de lado a vida toda. A baixa capacidade de saber contratar. À medida em que não se tem essa cultura estabelecida, fica num achismo muito grande. Se eu gostei do sujeito, eu contrato. Se eu não gostei, ele me mostrou um caderno que ele fez um curso EAD, e tá tudo certo, o cara é legal pra caramba, eu vou contratar. Não vai dar certo, porque o cara até pode ser legal pra caramba, mas ele não vai dar certo. Nós, na Richard, no começo, nós contratávamos pessoas que gostavam de esporte. Qualquer de esporte. Você gosta de nadar? Então tá bom, vamos nos encontrar na piscina do Flamengo, tal hora, para a gente dar uma nadada juntos. Lá você via se o papo era de verdade ou o papo era de mentira. Mas voltando à sua pergunta, esse é o principal equívoco. Não vou falar de erro e nem de problema. Esse é o maior equívoco, é não ter uma área de gestão e cultura, gestão de pessoas e cultura estruturada. Se não tiver dinheiro para contratar uma profissional, se não tiver trabalho para uma profissional, tem empresas que fazem essa gestão de fora. Vem uma vez por semana, conversa com a turma, ajuda você a entender a turma te entender. E tem empresas que fazem isso. Até você passar pelo breakpoint, que é um outro assunto para qualquer outro momento, que você já tem uma sobrinha de caixa para poder fazer alguma coisa. Então, essa pergunta ela é absolutamente vital para que os empresários e CEOs se falem, se façam, para que os CEOs e empresários se façam. Então, esse é o caminho Perfeito. que eu recomendo. Estou 100% alinhado contigo. Acho que gente, se eu não consigo contratar, o maior erro também que eu vejo é muito esse. A gente não sabe atrair e muito menos contratar as pessoas certas. E agora, com sempre tivemos uma crise geracional dentro das empresas. Mas agora, com a mudança do perfil demográfico da população, ficou fundamental você ter a geração Z a bordo. E esse conflito geracional ele fica 300 vezes maior, porque um menino de 26 anos vê um cara de 60 anos quase como o pai dele, o avô dele, e não espera um tratamento hostil. E se ele for dar uma ordem para um cara de 60 anos, ele, temos que fazer isso, do jeito dele, como ele fala com os amigos dele. Tem 26 anos, é uma criança perto de um homem é um bebê perto de um homem de 60 anos. Então a gente está vivendo isso potencializado por essa diferença geracional muito grande. Que torna o processo de liderança um pouco mais complexo, um pouco mais, não vou dizer difícil nem oneroso, né? Eu acho que a palavra certa seria complexo, porque são gerações diferentes, com estímulos, com visões diferentes de mundo também, que torna
cada vez mais difícil, por isso que a gente vê a crise de lideranças também que a gente vive no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Olhando para quem é líder e posições de lideranças, né? Pedro, a gente está final de 2024, início de 2025, inclusive nesse podcast a gente tem, nesse episódio a gente está fazendo uma campanha do planejamento estratégico da cultura para 2025. A formação da cultura. Perfeito. Em 2025. Como que eu começo a olhar para isso? Poucas empresas no Brasil, eu arrisco dizer que pouquíssimas empresas no Brasil sabem o que é cultura organizacional e sabem a importância da cultura organizacional para os negócios delas, né? Eu acho que existe uma demanda muito reprimida aí, a gente está fazendo um processo até de educação, né? E com esse quadro aqui, planejamento estratégico da cultura para 2025, e vai ficar aqui embaixo desse episódio aqui agora, pessoal, um QR Code, tá? Se você está assistindo pela nossa plataforma de vídeo, vai ter o QR Code aqui na tela. Se você está participando ou ouvindo este episódio no Spotify, no podcast, nos streams de áudio, vai estar um link na descrição também desse episódio, para que você faça e ganhe, né, um diagnóstico de planejamento estratégico para você planejar um 2025 trabalhando em cultura e trabalhando em construção de times fortes. Pedro, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você deixar a mensagem final. A gente, como empresa com propósito, a gente tem uma missão de tornar o mundo melhor, criando empresas melhores, criando empresas com propósito. A gente está construindo a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. São 10 mil empresas que vão ter o selo EP+. Existe o selo do GPTW, vai existir o selo do EP+, a partir do ano que vem, que é o selo das empresas com propósito. Super e não são legal. As melhores empresas do Brasil, são as melhores empresas para o Brasil. São empresas que têm propósitos muito fortes, querem contribuir positivamente para a humanidade, né, para a sociedade, para o Brasil, porque empresas melhores geram um país melhor, empresas melhores geram um mundo melhor. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para a gente aqui nesse episódio de hoje? A mensagem é: o ser humano é indivisível. Você não tem uma pessoa com você que bota o terno e gravata e bota uma gravata, ele virou um executivo. Ele deixa para trás mãe, tio, tia, filhos, deixa mulher, um monte de coisa para trás e vai se transformar no Mr. Empresa X. Ele é indivisível, ele é uma pessoa só. Tem que prestar atenção nessas pessoas, nas pessoas. Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Cuidem das suas pessoas, veja-as como gente, veja como pessoas indivisíveis. Elas não são do trabalho da casa, elas são únicas. A gente teve aqui Pedro Janot, né? Baita orgulho, Pedro. Obrigado, gratidão por você ter aceito aqui esse convite para estar com a gente nesse podcast, por fazer parte agora da nossa família EP+, né? Por estar contribuindo positivamente para tornar o mundo melhor, criando empresas melhores, né? E quem ainda não segue a gente aqui e quer seguir, segue a gente aqui no podcast. Deixe seu comentário também, né, Pedro, para a gente poder trocar, aprender. Hoje a gente recebeu o ex-CEO, né, da Azul Linhas Aéreas, Zara, loja, executivo de Richard, Lojas Americanas, Mesbla, né, Pedro? E várias outras coisas mais, empresário, empreendedor, fundador de startups. E foi um prazer falar com você nesse episódio de hoje. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Cultura de Times Fortes, patrocinado pela EP+, pela Empresa com Propósito. A gente se vê no próximo episódio.